Que bom que você escolheu celebrar a Deus com a gente. Que Deus fale ao seu coração através de tudo que for realizado aqui. Vivan, lugar para se sentir bem. Supere suas perdas, 8 verdades sobre as perdas. Nós já falamos a primeira verdade, Deus se importa com a sua dor. A segunda verdade, nenhuma dor é para sempre. E hoje, acredite, Deus é maior que a sua dor. Quero que você agora tente se concentrar ao máximo nesses minutos que vamos falar rapidamente, porque eu quero que você ainda desfrute de um tempo aqui na nossa comunhão, lanchando, participando, conhecendo pessoas novas, e Deus vai usar muito a sua vida. Tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Certamente, mas erga sua mão assim, olha, bem alto. Olha quanta gente aí de primeira vez. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe vocês. É uma noite diferente. Nós tivemos 2 momentos distintos, porque estávamos voltando do retiro e também voltando da Amazônia. Um grupo para lá, outro para cá. Mas precisávamos desse tempo e que Deus te abençoe. Lá fora também, alguém pela primeira vez aí fora? Eu espero que não. Tem? Ah, olha lá. Queria que você estivesse aqui dentro pela primeira vez. Mas eu espero que você um dia venha aqui para dentro. Tá bom? Glória a Deus. A galeria vai sair. Vou repetir. A galeria vai sair. Isso aí. Marcos 5, 35 a 43. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Fale isso para a pessoa que está ao seu lado. Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Acredite, Deus é maior que a sua dor, que a sua perda. Sem nenhuma dúvida, Deus é maior que a nossa dor. Podemos acreditar em Deus e descansarmos na força do seu poder eterno, pois nada nesta vida se iguala ao seu poder, ao seu tamanho, à sua autoridade sobre todas as coisas, porque Ele é o Criador. Ele não apenas criou, Ele simplesmente fez existir. Ele trouxe à existência: haja luz e houve luz. Hajam luminares no céu, e assim foi. E tudo, a partir da sua palavra, veio a existir. Então eu e você temos um Deus que é maior do que qualquer coisa que se levante contra a minha vida e contra a sua vida. No caminho da dor e da tristeza, há um Deus que é maior. Há um Deus que está conosco e há um Deus que nos fortalece. Ele tem poder sobre tudo que Ele mesmo criou. Ele tem poder sobre todos os animais. Ele tem poder sobre as enfermidades. Todos os animais. E quando eu meditei sobre isso, eu me lembrei de Daniel na cova dos leões. Os leões viraram aquele gatinho manso, tranquilo. E você sabe muito bem, historicamente, os leões não comiam absolutamente nada, para quando um condenado chegasse lá, fosse esmigalhado imediatamente.
Os leões estavam sempre famintos, mas quando é um cristão que vai para a provação, é dia do leão jejuar. Tome posse disso. Deus é tão fiel, queridos, que Ele nunca vai nos dar algo acima do que a gente possa suportar. Antes, com a aprovação, Ele vai enviar o escape, exatamente para que eu e você possamos suportar e glorificar o nome dEle. Ele tem poder sobre as enfermidades, Ele tem poder sobre os reinos da terra, Ele tem poder sobre os espíritos malignos, Ele tem poder sobre os fenômenos da natureza, Ele tem poder sobre a morte, Ele tem poder sobre o diabo, Ele tem poder sobre o inferno, Ele tem poder sobre o anticristo. Todo o poder pertence a Ele, no céu, na terra e debaixo da terra. O teu Deus é maior do que a sua dor. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Nós não temos um Deus limitado, nós não temos um Deus cego, não temos um Deus surdo, não temos um Deus que não anda. Hoje, eu observei uma pessoa levando o objeto de crença dela na mão, com todo carinho, com todo cuidado. E a pessoa não consegue se aperceber que ela está carregando aquele que ela crê. Não ouve, não anda, não emite som nenhum, mas a pessoa põe fé, ela acredita. E nós que temos um Deus que ouve, um Deus que fala. Deus já falou contigo? Se falou, levanta a mão assim, ó, faz assim, ó. E isso, porque o nosso Deus é vivo, é poderoso, é eficaz, é diferente. O nosso Deus tem todo o poder. Deus conferiu a Jesus toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, ou seja, não há ninguém poderoso suficientemente para sobrepujar o poder do Senhor. Ele, o nosso Deus, é maior que a nossa dor. Ele é maior. E quando nós entendemos que Ele é maior, a nossa dor, ela vai ficando pequenininha, a nossa perda fica pequenininha, porque todas as coisas pertencem a Ele. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Então, nada é nosso, tudo é dele. Filipenses 2, 9 a 11. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua, vamos juntos? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não há nome como o nome de Jesus. Quando o nome de Jesus é pronunciado com fé, coisas novas acontecem. Quando Jesus está na nossa vida, nós não precisamos desesperar, nós não precisamos temer, porque o nosso Deus, quando Ele realiza uma obra, ela é boa, agradável e perfeita. O nosso Deus é pleno, Ele é completo. João 19, 10 a 11. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. E você vai ver o versículo 12. Pilatos decidiu não fazer nada com ele. Quando Jesus disse para ele: olha, você só tem autoridade sobre a minha vida porque Deus te deu autoridade para estar aí agora nesse lugar. Mas o que me entregou a você está correndo o pior risco do que você mesmo. A mulher de Pilatos teve um sonho. Quem se lembra disso? Ela sonhou, ela falou assim: Pilatos, ó, sai fora disso que é furada, hein? Foi isso que ela disse. Naqueles dias ela já tinha essa frase: pula fora, eu tive um sonho com esse sujeito aí, e olha, não foi boa coisa não mexe com ele não. Sabe por quê, queridos? Ele é o autor da vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Emanuel. Foi Ele que veio aqui, tomou a minha forma, a sua forma. Ele habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai.
Jesus não é qualquer um. O Deus que você serve te ama, te quer bem e está contigo todos os dias. Você não precisa desesperar. Assim como Jesus nos deu o seu poder para testemunharmos a nossa fé, o mesmo Espírito Santo pode nos tornar fortes diante das mais duras perdas e dores desta vida. A filha de Jairo estava à beira da morte, e caso aquela mulher não fizesse, quem se lembra da semana passada, não apareceu uma mulher no meio do percurso? Sabe quando você está com pressa para receber uma bênção e chega alguém e tenta atrapalhar, atrasa? Já passou por isso? Você está lá já na boca, aí chega alguém e tenta demover naquele momento. Assim foi. Jairo correu na direção de Jesus e Jesus disse para ele: eu vou contigo. Só que entre o pedido de Jairo para Jesus ir com ele e Jesus chegar lá no lugar, a fila andou. Uma mulher entrou no meio do circuito, Jesus perdeu, entre aspas, um tempinho com ela, depois seguiu e entramos nesse texto que você leu comigo. Não existe dor maior que a perda de alguém que tanto amamos, mas para uma dor gigantesca apresentamos aquele que é maior do que a sua dor, do que a minha dor. Ele é maior do que a morte, porque todo aquele que vive e crê nele nunca, jamais morrerá. E ele disse para Marta: você crê nisso, Marta? Ela disse: eu creio que tu és o Filho de Deus, aquele que haveria de vir ao mundo. Quando nós temos esta disposição para acreditar, nós vamos enfrentar as nossas dores, as nossas lutas numa outra perspectiva. Apocalipse 1,18, você pode ler para mim? Apocalipse 1,18, palavras de Jesus, leia. Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Ele tem as chaves, ninguém mais. Ele é o único digno de desatar os selos. Ele é o único digno, o Cordeiro de Deus, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque ele é maior do que a minha dor e a sua dor. Você não precisa se preocupar demasiadamente com absolutamente nada nesta vida, porque ele cuida de você. Pedro, no início da sua trajetória, ele ainda não entendia assim. E ele era meio sanguíneo, colérico. E ele tomava atitude, ele ia fazer. Ora acertava, ora errava. Até que num belo dia, ele mais experiente, com muitas experiências com o Senhor, quando ele foi preso e mataram Tiago à espada. Quantos se lembram disso? Ah, que bom. Mataram Tiago, degolaram ele, enforcaram, degolaram, acabaram com a vida de Tiago. E quando o governador percebeu que aquilo agradara ao povo, ele prendeu a Pedro. Mas aí, para ter uma atração no dia seguinte, ele deixou Pedro para o dia seguinte. Pedro estava muito preocupado, tão preocupado, que tirou as sandálias, cruzou as pernas e estava dormindo. Quem aqui tem que fazer exame de sangue essa semana? Um exame qualquer. Você não dorme hoje, não dorme amanhã, não dorme depois de amanhã, fica preocupado, não fica? Havia uma sentença de morte sobre a vida de Pedro, e ele estava deitado, tranquilamente, dormindo, porque ele aprendeu que se lançar toda a ansiedade aos pés do Senhor, o Senhor cuida, não precisa desesperar. O anjo chegou, tocou nele: Pedro, acorda, calça as suas sandálias e vem comigo. Pedro achou que era uma visão. A primeira porta o anjo abriu, a segunda porta o anjo abriu, a terceira porta se abriu completamente sozinha, e o anjo deixou Pedro lá fora. Sabe quantas pessoas estavam guardando Pedro? 16 pessoas.
2 na porta principal, dentro da cela. Dentro da cela tinha 2 amarrados com ele, mais 4 ali, 4 ali, 4 lá. 16 pessoas guardando. Quem se lembra disso? Levanta a mão aí. Se você lembra do texto, levanta a mão. Isso aí. Senão alguém vai dizer assim: o pastor inventa coisa. Mas está escrito. Aqueles homens não viram Pedro sair, porque maior é aquele que está em nós do que aquilo que está no mundo. Você não precisa ter medo. Eu não sei o que você vai enfrentar nessa semana, não sei o que você está enfrentando, não sei qual é a luta, mas olha, descansa no Senhor, confia nele, e o mais, ele vai fazer. Você não precisa ter medo. Lições do episódio de Jairo e sua filha. Em primeiro lugar, Jesus nunca chega tarde ou atrasado. Nunca. Ele é maior do que a nossa dor, você saiba disso hoje, mas saiba também disso: ele nunca chega tarde ou atrasado. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Eu sou maior do que a morte. Eu sou o autor da vida. Fique tranquilo. É como se Jesus estivesse dizendo: ela vai sobreviver, ela vai viver. Porque nada pode trazer consolo e conforto à vida de quem perde, a não ser que seja a ressurreição daquele. Entende porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida? Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ele é maior. Fique tranquilo, Jairo. Não tenha medo, apenas acredite. Aprenda a esperar como salmista, pois no dia em que Deus chegar com a sua resposta ou socorro, você experimentará do poder dele, marcado por sua fé nele, Deus. Disse Jesus: não tenha medo, tão somente creia. Em segundo lugar, afaste-se dos falsos amigos. Falsos amigos. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos, leia comigo, mas todos começaram. Como pode? Primeiro está chorando e agora está rindo já. As carpideiras eram convocadas, eram pagas para chorar. Não é que elas tinham sentimento, não é que elas estivessem preocupadas com Jairo, pelo contrário, talvez eles tivessem mais fé do que muitos discípulos de Jesus. Vamos tentar impedir que ele venha. Não incomoda mais o mestre não, deixa ele quieto aí, porque senão a gente vai perder o nosso lucro, o nosso dinheiro, porque se ele for lá, ele ressuscita, aí a gente não ganha o dinheiro, porque a gente é pago para chorar. Afaste de falsos amigos, afaste-se de gente que não acredita em Jesus. No dia da sua tribulação, cola com quem tem fé, cola com quem acredita, cola com aqueles que veem o sobrenatural e que querem e aprenderam a viver no sobrenatural. Queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus não pôde fazer muitos sinais e maravilhas e prodígios lá na sua própria terra, porque não havia fé no nome dele. As pessoas não acreditavam. O texto diz claramente: e não pôde realizar ali muitos milagres. O milagre, queridos, acontece quando todas as possibilidades humanas findam. Agora é a hora de acreditar contra a esperança. Se creres, verás. Fez tudo o que era necessário? Calma, não tenha medo. O Senhor é maior do que a sua dor. O Senhor é maior do que qualquer coisa. Você não precisa ter medo, mas afaste-se.
A sua jornada de fé diante das provas da vida precisa estar cercada de gente sincera e honesta para contigo. Elimine, ou pelo menos diminua a influência de pessoas falsas ou sem a mesma fé que você, mas estes não ajudarão você nos dias maus. Eles não vão te ajudar. Então, no dia da sua tribulação, fique próximo, aproxime-se de gente que tem experiência com Deus. Quem aqui já viu milagre acontecer? Eu já vi, irmãos. Eu estou pronto para estar do seu lado. Olha, quando o médico falar, quando o advogado falar, quando o juiz bater o martelo, calma, porque Deus cuida. Calma, porque ainda não é o fim. Calma, porque o nosso Deus é maior do que tudo isso aí. E a coisa pode virar, as coisas podem mudar. Já mudou para você, sim ou não? Já mudou. Parecia ser uma coisa, depois o resultado deu outro. E você está celebrando até hoje. Queridos, quando um médico diz para você que você está com isso, isso e isso, acalme-se, porque Deus é maior. Existem lugares nessa vida que para você testemunhar, você precisa estar enfermo e ser levado para lá em fraqueza. O poder de Deus vai se aperfeiçoar ali e você será tremendamente usado lá. Hoje quase que fiz um culto lá, né, Claudinha? Tinha tanto crente naquele lugar, maioria membro da nossa igreja, e eu fiquei feliz demais. Tem uma pessoa que se converteu recentemente, está assistindo aí, a Maíra Paiva, ela vai se batizar em nome de Jesus, estava lá. Também a nossa querida Vanessa Smith, não é? E outras pessoas, e até uma jovem que falou comigo, pastor, com um sorriso tão lindo, só que eu não sei quem é, mas ela falou com tanta alegria que deve ser membro da igreja, eu não sei, né? Ou está frequentando. Mesmo lá, no hospital, no corredor da dor, da incerteza, é possível sorrir quando Jesus está no barco com a gente. Quando nós temos uma esperança que está para além daquilo que nós estamos vendo. A Cássia, que mora lá no condomínio de vocês, ela estava lá e ela falou assim, olha, eu só consigo entender o que está acontecendo aqui porque eu sei que tem uma igreja orando. Consegue entender isso? E ela disse assim, palavras dela, eu estou aprendendo muito com vocês. Nós nunca saberemos o todo que Deus está trabalhando por meio da sua dor. Vocês acham que Ezequiel foi lá ver o vale de ossos secos porque ele queria? Ele foi levado pelo Espírito para lá. Quando um cristão é levado para o exílio, quando ele é levado cativo, porque hospital dá vontade de sair e não voltar nunca mais, né, Claudinha? Quem é que gosta de ir para o hospital? Simples assim. Para Disney. Em lugares bons, a gente está pronto para investir e ir, mas no hospital a gente só vai quando é necessário. E nós precisamos nos cercar de pessoas que realmente estão trabalhando conosco, movendo a nossa fé. Disse Jesus, a criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Aquelas pessoas recebiam dinheiro para chorar. Talvez aqueles que foram dizer para Jairo não incomodar mais o mestre, fossem os empresários donos das carpideiras. Gente sem nenhum sentimento de misericórdia e compaixão, mas preocupam-se apenas com o dinheiro ou com o próprio lucro. Em terceiro lugar, aproxime-se daqueles que realmente se importam. Queridos, é na sua dor que o verdadeiro amigo vai chegar. E talvez aqueles que pareciam ser tão amigos, no tempo da sua dor, vão se afastar. Já aconteceu isso contigo? Poxa, eu estou passando por uma provação e quem não imaginava que fosse chegar junto, está chegando junto. Já aconteceu com você? Olha aí. Só muda o endereço. Deus tem as pessoas certas para o dia da sua dor, para o dia do seu sofrimento, para o dia do seu pranto, e você deve se aproximar delas. Olha, quando você estiver com dor e alguém te oferecer uma ajuda, receba. Receba.
porque Deus está enviando socorro para você. Deus está enviando um copo d'água para você. Deus está enviando um momento de paz e também de alegria no meio da tribulação, no meio da luta, no meio da dor. Aproxime-se. A Bíblia diz assim: ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança, os mais interessados, e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Não se engane, as únicas pessoas que realmente se importam contigo são aquelas que estão contigo em sua dor. Amigos de ocasião, festas, comemorações, redes sociais, estádio, etc., servem apenas ao propósito momentâneo da sua alegria. Minha casa vivia cheia. É só um exemplo, tá, irmãos? Minha casa vivia cheia. Eu tinha piscina, tinha vários carros, tinha motos, tinha tanta coisa, minha casa vivia cheia. Agora que eu estou não tão rico assim, sumiu todo mundo. Não é verdade? Você quer se tornar alguém de lado, fica sem dinheiro. Para o mundo é assim. Mas quem te ama de verdade vai estar ao seu lado. Vai ser suporte de Deus para a sua vida. Vai realmente fazer algo extraordinário por você. Talvez pessoas que você nunca pudesse imaginar. Uma vez lá em Salvador, eu orei por uma pessoa e disse para ela: olha, nessa semana, de coração, irmãos, eu nem sabia porque eu tinha dito isso para aquela mulher, nunca tinha feito isso, mas eu senti, Washington, de falar para ela: olha, nessa semana o seu negócio que está na justiça vai sair. E realmente, naquela semana saiu mesmo. Aí eu falei: não é que o negócio funciona? E saiu. Quando foi no meu aniversário, ela me deu uma carteira. Nunca tinha ganho uma carteira de ninguém. E tinha R$2.000 dentro da carteira. Olha, e eu fiquei olhando para a irmã: pastor, saiu. Aí eu falei: eu estou vendo. Eu disse para ela: minha irmã, não precisa. Aí ela: não, pastor, eu fiz esse voto ao Senhor. Se o que ele falou for verdade, eu vou dar o meu dízimo e vou dar uma outra parte para ele. Eu tive que receber. Mas nunca mais falei isso para ninguém. Então, fique atento, se algum dia eu falar isso para você. Provérbios 17, na NVI: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Numa outra versão, Provérbios 17, em todo o tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce um irmão. Sabe por quê? Porque Deus move o coração daquela pessoa para te ajudar, daquela pessoa para te socorrer. Nós precisamos nos cercar, no dia da nossa angústia, de pessoas de fé, de pessoas que estão conosco. Em quarto e último lugar hoje, acredite, Deus é maior que a sua dor. Jesus tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Nosso Deus não faz nada pela metade. Ele deu uma voz de comando, e o que era choro, dor e lamento se transformou em perplexidade, mas alegria, satisfação, porque nada pode consolar a ninguém que perde alguém que saber e ter convicção de que aquela pessoa está viva com o Senhor, que ela está lá. Por quê, pastor? Porque Deus é maior do que a nossa morte. Deus não é ilimitado. Por isso que eu e você, olhando para a carta de Paulo aos Tessalonicenses, devemos tomar aquilo como base para a nossa vida. Não quero, irmãos, que vocês se entristeçam exacerbadamente, muito mais, como se você não tivesse esperança. Porque nós temos esperança. Nós nos veremos
outra vez. Nós temos a promessa de vida eterna, porque o nosso Deus é maior. Quando Jesus ressuscitou aquela jovenzinha de 12 anos, quando ele ressuscitou a Lázaro, quando ele ressuscitou os outros, no dia em que ele morreu ali na cruz, a Bíblia diz que houve um terremoto e viram muitos corpos dos santos entrando na cidade santa. Quem já leu isso? O pessoal tem que ler a Bíblia, hein? Tem pouca mão aí. Lá fora tem bastante gente. E eu falei assim, meu Deus, o povo ressuscitou. No dia em que teve aquele terremoto, muitos corpos dos santos entraram ressurretos. Você imagina o tumulto que não foi? Meu Deus, meu avô, meu pai, está todo mundo aí. O que aconteceu? Aqueles que estão em Cristo estão vivos eternamente. Seu nome já está inscrito no livro da vida? Já está? Aquele que crê e for batizado será salvo. Você veio aqui hoje para se fortificar, se fortalecer, mas sobretudo para declarar a grandeza do teu Deus, o poder do seu Deus. Você não pode sair daqui hoje sem dizer para a sua dor, para a sua preocupação, para a sua luta, o tamanho do Deus que você serve. E eu quero te convidar nesta noite a fazer esse exercício de fé. Não, peraí, o gigante é enorme, poderoso, é impossível vencer aquilo ali, mas eu não vou na minha força, eu não vou no meu poder, eu vou lutar contra ele no nome do Senhor dos Exércitos. As muralhas de Jericó, intransponíveis, não tem como, as muralhas de Jericó não vão ser derrubadas nunca, nós não vamos entrar. Aí Deus mandou gritar, dá 7 voltas, na última vocês vão gritar. Quem se lembra disso? Você lembra disso? Fica em pé. O pessoal do louvor deve ter ido para o céu. O culto hoje está tão diferenciado. Corre. Vocês vão dar 6 voltas e não vão falar nada. Vão dar a última volta. E quando vocês chegarem de frente aqui, vocês vão gritar. Queridos, quando Jesus diz, quando a palavra de Deus diz assim, em Jeremias 33:3, clama a mim, grita, entra no seu quarto, dá uma de maluco, fecha tudo, para ficar só ali para dentro. Se você começar a fazer isso, colocando as suas lutas, suas dificuldades, suas guerras lá no seu quarto, você vai receber revelação do Senhor que você não sabe. As coisas grandes e firmes que estão ocultas, elas só vêm quando você clama. Eu tenho dito isso, queridos, a nossa experiência, e você também tem experiências com Deus, das vezes que você mais sentiu a presença de Deus, talvez você não tenha conseguido nem falar, só existiam lágrimas, e você estava clamando, e você estava buscando, e você estava querendo sentir a presença de Deus. Que nesta noite você não deixe passar essa noite sem apresentar aos seus problemas o tamanho do seu Deus. Quando a gente glorifica a Deus nas adversidades, quando a gente glorifica a Deus no dia da nossa escassez, quando a gente consegue ver a glória de Deus nos momentos difíceis, Ele se manifesta, nos dando tudo o que a gente precisa. Lembra-se de Abraão? Isaac disse para ele: pai, eu estou vendo aqui, eu já vi o Senhor fazer sacrifício várias vezes, estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo as pedras, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Abraão, pela fé, disse o seguinte: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E a Bíblia diz uma coisa linda: e eles caminharam juntos.
até o momento do sacrifício. Isaac poderia sair correndo, ele já era um jovenzinho, mas ele acreditou no pai. Acredite no seu pai, creia no seu pai, ele vai prover sobre a sua vida. Ele é provedor, sim. Deus proverá não é uma frase de efeito, é porque Ele tem provisão. Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele cria do nada. E nós que temos lutas nessa semana, e nós que temos dificuldades que estão perseguindo a gente já há algum tempo, e nós que precisamos de respostas de Deus, esse é o tempo para você acreditar. Esse é o tempo para você dizer à sua dor o tamanho do seu Deus. Quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente orar conosco. Pode deixar o seu lugar, vem orar. Vamos orar, vamos colocar na presença do Senhor. Vem orar. Para Deus não há nada impossível. A nossa fé não está resumida a momentos de alegria, de festa. Não está também resumida a momentos de dor, de tristeza, de escassez. A nossa fé em Deus é para além da nossa tribulação, para além da nossa dor, para além das coisas que tanto nos preocupam. O que você precisa é apresentar para a sua dor, para a sua escassez, o tamanho do seu Deus. E você crê. Creia. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o Deus de toda cura. Deus é o Deus de toda restituição. Deus pode todas as coisas. Jesus disse certa vez: se você puder crer, tudo é possível ao que crê. Então nós vamos orar agora. Coloca a mão no seu coração, onde você estiver, na tenda, aqui dentro. Atenção, tenda, todo mundo, mãozinha no coração para orarmos juntos. Coloca a mão aí no coração. Senhor, essa noite é uma noite para apresentarmos a nossa dor, a nossa escassez, a nossa impossibilidade, mostrar aos fatores que determinam, em muitos casos, a nossa angústia, a nossa depressão, às vezes até a vontade de dar cabo da sua própria vida. Nós vamos mostrar para todas essas circunstâncias o tamanho eterno do nosso Deus. Essa é a noite, Pai, em que nós não vamos nos apequenar, mas humildemente confessarmos e declararmos que precisamos de uma intervenção do Senhor miraculosa, porque nós já não sabemos o que fazer nem como fazer. Exatamente como aquele rei de Israel, Josafá. Em nós não há força nenhuma, mas nós confiamos no Senhor. Ó Deus, dá livramento ao teu povo nesta noite. Ó Deus, mostra o Cordeiro para que os meus irmãos possam ter a provisão para o dia de amanhã. Ó Deus, vá desembaraçando os caminhos, vai abrindo portas. Dá, Senhor, uma luz para aqueles que estão passando por momentos difíceis. E que em nome de Jesus, Pai, a cura do Senhor venha sobre a vida daqueles que tanto precisam. Ó Deus, o Senhor João Carlos de Souza, que está lá também no Che Guevara, nós te pedimos por ele, 76 anos, e nós prometemos às suas filhas, aos genros, que nós íamos orar por ele hoje. E eu te peço, ó Deus, estenda a tua mão lá naquele lugar, Pai. O pastor Miguel, a Ivone, aqui no Conde, Senhor, a irmã Neuzimar, o irmão José Alves. Ó Deus, são irmãos que estão nos levando a estes lugares
onde nós temos ouvido, Pai, que a Tua presença está lá por meio deles. O que o Senhor está fazendo na vida e no coração de muitas pessoas, por causa dos cristãos que estão chegando nesses lugares. Até então, os pastores não entravam lá no Che Guevara, mas por meio do pastor Miguel, o pastor Moisés descobriu o caminho, fez carteira para os pastores, e nós estamos com acesso hoje lá, livre e restrito, porque o Senhor tem planos, o Senhor sabe como fazer. Nós é que precisamos aprender a mostrar as nossas limitações, o Deus grande que temos, o Deus todo-poderoso, o Deus que não falha, o Deus que nos ouve, o Deus que caminha conosco, o Deus que não nos deixa em momento algum. Ó Deus, abençoa estes irmãos que estão aqui, abençoa os irmãos que estão na tenda, abençoe os irmãos, como o irmão José, que também está lá num quarto, lá no Che Guevara. Ó Deus, abençoe todos que estão na internet. Ó Deus, que em nome de Jesus, no nome de Jesus, pessoas nesta noite te confessem como Senhor e Salvador. Pessoas se reconciliem contigo, porque já caminhavam contigo, mas por uma razão, outra, deixou o caminho. Que pessoas que já creem no teu nome, Pai, queiram se batizar, queiram dar o segundo passo de obediência. E por fim, Pai, que as pessoas que estão desejando vir servir conosco, e que o Senhor já falou ao coração delas, que elas também tomem a sua decisão hoje. É o que nós te suplicamos agora, no nome de Jesus. Amém e amém.